Às 8h35. Bom, agora nós temos condições, então, de ouvir o doutor Wellington Arruda, que é advogado criminalista, conversando um pouco conosco sobre essa decisão do Congresso que praticamente acabou com a chamada saidinha. Doutor Wellington, qual é o impacto que isso vai provocar no sistema carcerário brasileiro? Heródoto, é um impacto muito grande no sistema de justiça como um todo, né? O sistema carcerário brasileiro, que já foi definido pelo Supremo Tribunal Federal como um estado de coisas inconstitucionais, ele vai continuar cada vez mais lotado, forçando com que os advogados impetrem habeas corpus dos mais diversos possíveis para conseguir aquilo que a própria Constituição Federal e todas as legislações que desde 1984 para cá vem tratando nessa situação. Foi uma decisão, um retrocesso social a decisão do Congresso Nacional e, infelizmente, isso vai aumentar carga judiciária no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e com absoluta certeza em todos os tribunais do país, né? Agora, doutor Wellington, será que o Congresso decidiu isso aqui em função da pressão da opinião pública? Haja vista que quando acontece uma pessoa que sai para um período desse e ela, porventura, comete algum crime, isso há uma repercussão enorme na sociedade, dizendo, olha, o cidadão saiu, praticou um crime, ou muitos não voltaram para o regime que deveriam voltar? Heródoto, eu não sei te dizer se efetivamente a pressão popular tem viés nesse sentido, porque na sua esmagadora maioria, as pessoas em regra, sem nenhum demérito daquelas que não têm tempo de acompanhar porque trabalham e tudo mais, elas não sabem exatamente como funciona a saidinha. Elas sequer sabem que a saidinha só é dada àqueles presos que já têm o benefício do regime semiaberto, que é aquele em que ele pode sair para trabalhar, ele pode sair para estudar. São presos que já têm contato com a sociedade na sua esmagadora maioria. Então eu não sei te dizer se efetivamente seria uma pressão popular ou se nós estamos diante de um Congresso Nacional um pouco mais conservador que outros no passado. Mas a gente precisa lembrar que a saidinha, ela foi instituída por um governo do então ditador Figueiredo, e me parece que o conservadorismo de hoje, ele conseguiu ser um pouco mais forte que aquele governo que naquela ocasião, pelo seu então ministro da Justiça, que era o Ibrahim Abkel, eles chegaram a dizer naquela época que a saidinha ela constituía um notável fator para atenuar e ressocializar o indivíduo preso. Então não me parece ser aqui um trabalho em decorrência de uma pressão popular. Me parece muito mais um trabalho em decorrência da atual Constituição do Congresso Nacional, né? Doutor Washington, a gente acompanha o noticiário todo dia. Olha, fulano tal matou os pais e saiu no Dia das Mães. Outro matou o filho e saiu no Dia das... Eu acho que isso provoca um impacto emocional, vocês concordam com isso? Grande na população. Eu não estou falando jurídico, estou falando emocional. Eu concordo. A sensação de segurança, de insegurança no país, em decorrência dessas notícias, elas costumam ter um resultado social que traz alguma situação que, vez ou outra, desaba no Congresso Nacional. Mas se assim fosse, Heródoto, nós teríamos também adotado alguma medida quando a Polícia Militar do Estado de São Paulo desceu o morro aqui em Santos e cometeu uma limpeza étnica em detrimento às pessoas da Baixada, o índice de homicídio, né? Compreendo. Agora, doutor Wellington, tantas questões relevantes que você já comentou aqui conosco. Isso então vai sobrecarregar ainda mais a estrutura do Poder Judiciário? Que já é uma estrutura sobrecarregada pela própria natureza, né? O Poder Judiciário hoje brasileiro, apesar do seu enorme esforço, e o CNJ tem trabalhado arduamente nisso, ele já é um sistema sobrecarregado, um dos mais parrudos do planeta, com uma carga de processo absurdo, e que muito provavelmente todas essas discussões que vocês da imprensa e nós do mundo jurídico fazemos
vão desaguar infinitamente no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da última palavra, como diz o então ministro, é o que tem direito de errar por último, e vai efetivamente desaguar. Tribunais de Justiça dos estados vão ter que discutir esses temas o tempo todo. O Superior Tribunal de Justiça vai também discutir aquilo que o tribunal já discutiu, e o Supremo Tribunal Federal vai discutir o que o tribunal discutiu, o que o STJ discutiu, e vai desaguar lá. Principalmente, inclusive, por conta da obrigatoriedade também do exame criminológico, né? Perfeito. Doutor Wellington, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. E eu que agradeço. Disponha, um bom dia, um bom trabalho a todos. Muito obrigado, doutor Wellington Arruda, que é advogado criminalista, conversando tão pouco conosco. Inclusive é o tema aqui da nossa enquete. E esperamos que, logicamente, a entrevista dele, né, aclareie um pouco mais a nossa mente, até para a gente poder conversar com as pessoas, trocar ideias. Esse é um assunto do dia. Você vai encontrar as pessoas no trabalho, na rua, na padaria, então vai comentar a respeito disso. Portanto, as saidinhas desse aspecto foi explicado aqui por ele, elas estão suspensas.